A Vila TV dá sequência à série de entrevistas com os candidatos às autárquicas 2025. Hoje estamos no município de Chaves. O entrevistado é Nuno Vaz, o atual presidente da Câmara Municipal aqui de Chaves, candidato à reeleição pelo PS. Nuno Vaz tem 55 anos e é licenciado em Direito. Eu agradeço demais a sua participação aqui na Vila TV, de todo o coração. Muito obrigado pela entrevista. Nós é que agradecemos a oportunidade de partilhar os nossos projetos. Vou chamar o senhor de candidato, se não se importar. A qualidade de vida é muito importante para todos os moradores, todos os habitantes, mas sabemos também que a qualidade de vida está atrelada à qualidade e vagas no mercado de trabalho. Candidato à reeleição, o senhor pretende ampliar as vagas no parque industrial e proporcionar mais empregos qualificados, por exemplo? Nós entendemos que a melhor forma de nós combatermos o despovoamento dos nossos territórios é claramente com o emprego. Nós podemos naturalmente acrescentar medidas de qualidade de vida, incentivos de diversas natureza, mas a diferença é essencial porque ninguém consegue, morar, viver num território se não tiver a condição essencial satisfeita, que é naturalmente ter uma remuneração, uma condição de sustentar a si e a sua família. Pois bem, acreditamos que a medida mais estruturante, mais importante, de uma justiça social maior, é claramente o emprego. E, portanto, o que nós temos nos últimos anos, intensificado muito é a captação de investimento, a captação de empresas, trazer para o nosso território, naturalmente, novas oportunidades, ao mesmo tempo que apoiamos também os nossos empresários locais, os nossos empreendedores locais, porque verdadeiramente é a única forma de fixarmos os jovens, mas também os mais séniores. E por isso, naturalmente, um dos projetos importantes que nós temos é a ampliação da área de acolhimento empresarial. E como incentivar o emprego e também proporcionar moradia para quem vier trabalhar aqui? Nós já temos um conjunto de instrumentos importantes de apoio, naturalmente, à habitação, que vai desde, apoio à renda, que vai também, naturalmente, através de habitação social que nós requalificamos e que estamos, neste momento, a fazer investimentos superiores a 6 milhões de euros, mas claro está que há depois uma habitação para a classe média, que é fundamental que exista. Nesse contexto estão a ser construídos, em fase de construção, 28 apartamentos para o arrendamento acessível. Mas sabemos que esta resposta é ainda insuficiente. Por isso entendemos que é importante que haja neste domínio várias iniciativas, umas de cariz público e outras de cariz privado. Cariz público, naturalmente, incrementar a construção. Ao mesmo tempo temos uma medida importante que nos parece essencial para que tem 2 objetivos centrais, que é aumentar a disponibilidade de habitação, mas ao mesmo tempo também fazer reabilitação do edificado mais antigo, que é todas as aldeias do concelho, as 135 aldeias do concelho, vão ser beneficiadas por uma medida. E essa medida qual é? O que nós queremos fazer é todas as construções que ficam naquela zona mais antiga, naquele perímetro histórico de cada uma das aldeias, essas construções vão ter um benefício fiscal. Qual é? A compra e venda não vai estar sujeita a IMT, significa que vão estar isentas de IMT, vão ter isenção de IMI durante 5, com a possibilidade de serem mais 5, vão poder pagar apenas 6% de IVA em vez dos 23%, ao mesmo tempo que também terão isenções das taxas municipais. E desta forma, naturalmente, traduziremos uma política que já hoje há no centro histórico para todas as aldeias do concelho. Ao mesmo tempo, naturalmente que queremos que a iniciativa privada possa também aumentar a oferta de habitação, com mais habitação coletiva e também, quiçá, era importante percebêssemos que é importante que haja mutualidades e que se os proprietários, pessoas que têm as mesmas questões, as mesmas dificuldades, a mesma carência, possam, associar-se em mutualidades, em associações, para que possa construir habitação para essa finalidade. Para que, efetivamente, com todos, com o Estado, e o Estado, a Administração Central e os municípios, para com os privados, para com também a área dos próprios cidadãos, nós possamos ter uma resposta, mas será sempre uma resposta há 2, 3 anos, naturalmente, porque sabemos que as habitações não se fazem uma varinha de condão, elas têm que ser projetadas, construídas, para depois existirem no mercado. O desenvolvimento também deve estar diretamente ligado à mobilidade urbana. Está previsto isso também? Sim, nós entendemos claramente que, nós sabemos que as cidades do interior são pequenas e médias cidades. Claramente, Chaves é uma média cidade. Entendemos que é uma cidade que se circula com muita facilidade, temos naturalmente instrumentos de mobilidade para o automóvel, mas também instrumentos de mobilidade para os cidadãos. Queremos que naturalmente que as pessoas possam circular, mas circular não apenas na cidade. Na cidade já hoje existem 3 linhas de transporte urbano, foi criada no último ano mais uma, que naturalmente transportam, fazem milhares e milhares de transporte por ano,
mas ao mesmo tempo também nós queremos que aquilo que é o transporte para as nossas freguesias, para as pessoas e pessoas que estão naturalmente nas diferentes aldeias do nosso concelho e que muitas vezes têm dificuldades ou algumas limitações de acessibilidades, nós queremos construir transporte a pedido e transporte flexível para que efetivamente essas pessoas possam, de forma programada, ter um transporte que os possa trazer à sede do concelho para tratarem mais das diferentes questões, na saúde, enfim, nas finanças, enfim, em qualquer serviço público ou naturalmente virem apenas às compras. Eu quero conversar com o senhor ainda sobre turismo e também sobre educação, mas eu quero fazer um convite. Muito bem. O senhor poderia passear comigo à margem do Rio Tâmega? Com certeza. Então vamos lá? Vamos lá. Então já estamos às margens do Rio Tâmega, que continua com o candidato à reeleição. Vamos falar então, candidato, aqui houve o desassoreamento do Rio Tâmega. O senhor acredita que isso pode ajudar também no projeto ambiental, mas também na parte turística? Este rio é fundamental para nós, como é fundamental a água, porque a água é estratégica, para nós é transformadora. E por isso, naturalmente, aquilo que tem sido, enfim, alguma ação de limpeza e de embelezamento do Rio Tâmega vai ser contemplada, ou complementada no caso, com um projeto importante, um projeto, enfim, de alguns milhões de euros, financiado através de contratos de rio, e pretendemos com isso, sobretudo, tem um objetivo central. O objetivo central, como os flavienses sabem, nós temos, enfim, ciclicamente cheias. Umas cheias, enfim, mais intensas, outras menos intensas, e a verdade é que as cheias provocam sempre danos, na agricultura, nas infraestruturas, nas habitações, nas atividades económicas, sobretudo nestas que são aqui, nesta zona ribeirinha, e nós queríamos com esse projeto fazer o desassoreamento, ou seja, em alguns dos sítios em que há estrangulamentos, em que impede uma circulação, enfim, uma condutividade maior da água, permitir que efetivamente o rio possa desenvolver-se com maior intensidade, para que efetivamente nós não tenhamos, enfim, cheias com uma intensidade e com uma capacidade de destruição que muitas vezes temos, e naturalmente isso vai permitir, por um lado, enfim, melhorar, enfim, diminuir esse risco, que é um risco presente de inundação, ao mesmo tempo, naturalmente, também permitirá estudar em termos ambientais, enfim, as espécies e, de alguma forma, também combater espécies invasoras, quer na fauna, quer na flora, que sabemos que o Rio Tâmega também tem e que, naturalmente, são uma preocupação que temos e que naturalmente queremos corrigir. O número de dormidas, o número de turistas tem aumentado nos últimos anos, mas ainda é possível aumentar? É verdade que nós somos um território que tem milhares e milhares de dormidas, mas tendo em atenção não só a capacidade de acolhimento, de número de camas, mas tendo em atenção, enfim, os ativos turísticos que o território tem, mas também que o Alto Tâmega tem, nós temos capacidade naturalmente, ainda de forma sustentável, sem perturbação com as comunidades, sem alterar os modos de vida das respectivas populações, podemos crescer ainda mais. Podemos crescer, enfim, no domínio, por exemplo, do turismo de natureza, com mais trilhos, podemos naturalmente ter, por exemplo, mais trilhos de visitação do património edificado, por exemplo, do românico, das muitas igrejas que temos no nosso concelho, podemos, enfim, crescer no que diz respeito também à rede, enfim, de edifícios, enfim, diambais, mas também no romano. Portanto, é verdade que nós temos ainda um potencial de crescimento muito importante, por exemplo, também naquilo que são atividades culturais criativas, temos que procurar dar outra relevância, por exemplo, àquilo que foram atividades tradicionais do nosso concelho, como a oloria, como a cestaria, como a tanaria, que podem neste momento ter uma perspectiva diferente, mais pedagógica, ser trabalhada, por exemplo, enfim, com alguns públicos muito específicos, com algumas deficiências, mas também nas escolas, enfim, há naturalmente um conjunto de novos desafios e novas oportunidades que me parecem que podem todas elas contribuir para que efetivamente o turismo cresça da forma intensa como tem feito nos últimos anos, mas sem que isso seja um problema para as populações e que naturalmente provoque, como tem provocado em alguns concelhos, enfim, reações adversas, como por exemplo, enfim, noutros países está a acontecer, particularmente em Barcelona. Enfim, temos muitas situações em que o turismo hoje é um problema. Para nós, acreditamos que ainda temos um caminho a percorrer e queremos percorrer esse caminho porque o turismo, e particularmente também o turismo ligado à água e ao termalismo, é algo fundamental para nós e é uma das, digamos, dos fatores, das estruturas fundamentais da nossa economia local e naturalmente nós queremos ter capacidade de emprego, mas temos também que ter a capacidade naturalmente de vivermos de forma equilibrada, enfim, numa cidade e num concelho que oferece a qualidade de vida e que sobretudo que seja recomendada. Que quem venha às Chaves leve daqui uma boa experiência, porque
que é esta forma, a melhor forma de nos afirmarmos no contexto nacional e internacional. Estamos a chegar ao fim da nossa entrevista e eu gostaria de fazer uma pergunta também pessoal para o senhor. Por que se candidatar à reeleição da Câmara? Eu tenho uma paixão e um amor pelo meu concelho enormíssimo. Eu sempre desejei, sonhei viver neste concelho. Depois, enfim, este sonho maior que é servir Chaves, enfim, esta honra que os flavienses me têm dado de poder servir Chaves, ser eleitor a Chaves, eu gostava muito de concretizar todas as promessas que eu fiz. Normalmente os políticos são acusados de prometerem muito e fazerem pouco. Pois bem, eu queria fazer 3 mandatos para concretizar todos os projetos que foram enunciados por mim, todos os compromissos que foram por mim, enfim, propostos como uma espécie de contrato social ou um contrato com os cidadãos, neste caso os flavienses, possam ser concretizados. E, portanto, fazer esta transformação, para que nós não adiemos aquilo que há muito tempo devíamos ter feito. Chaves foi, durante muitos anos, uma cidade e um concelho que andou sempre a adiar. Nós adiamos muito tempo a construção da piscina coberta, nós adiamos muito tempo, enfim, termos uma piscina descoberta de água termal, nós adiamos muito tempo, enfim, fazer infraestruturas e equipamentos para beneficiarem os nossos concidadãos, nós adiamos muito tempo, por exemplo, fazer a requalificação das vias municipais, ou seja, nós adiamos muito tempo, por exemplo, ter uma casa mortuária. Eu acho que Chaves passou muito tempo a discutir, a divergir, a não se entender quanto às prioridades. Isso, em muitos casos, atrasou 10, 15, 20 anos o nosso desenvolvimento e é isso que nós não queremos mais. Nós queremos, de facto, que Chaves seja naturalmente uma cidade média, dinâmica, atrativa e que possa ser verdadeiramente o motor desta região toda, porque nós temos o potencial, temos a energia e temos os recursos. E os recursos são os flavienses, os seus empresários, enfim, todos aqueles que vivem nesta cidade e neste concelho. E, portanto, eu gostaria muito de concretizar tudo o que foi anunciado e todas as propostas que foram feitas, porque desta forma sentiria que servi de alma e coração o meu concelho e os meus concidadãos. Muito obrigada pela entrevista, obrigada pelo passeio por Chaves. Nós é que agradecemos.